Apocalipse 2:18. Lembra que nós já vimos aqui, moço, que para cada igreja é o mesmo Senhor Jesus, né? Só que a forma que ele se revela é diferente para cada igreja. E ele usa de quê, irmãos? Nós vamos ver isso de novo. Ele usa de figuras que eles conheciam, de coisas que, da vez, da própria cidade ali, do próprio tempo deles, eles viviam, né? Por isso que algumas coisas a gente vai, às vezes, ter dificuldade de entender, porque nem tudo a gente consegue conhecer. Então, aquilo que a palavra deixa meia, ela fala, mas ela não dá explicação, e a gente não tem essa explicação ainda, então deixa quieto também. E porque até como eu falava esses dias para o pessoal da grade, na verdade, a Bíblia, ela foi escrita em outro idioma. Já pensou? Eu escrevi um texto aqui, ó, cuidado com esse Cusco aí, que senão nessas andanças ele pode bater as botas. Você entendeu o que eu falei, Ons? Talvez quem está me vendo em casa, assim, o que ele falou? Calma que eu já explico. Não é verdade? Aí você vai guardar esse texto, irmãos, daqui a 5.000 anos alguém abre lá. E aí? Ou vai ter que traduzir, né? Cuidado com esse cachorro, se ele continuar assim, né, muito jogado, ele vai acabar o quê? Morrendo, não é verdade? Aí então eu vou ter que descobrir o que é Cusco, o que é andança, né? Não é andaço, andaço já é outra coisa, né? Você sabe o que é andaço, né? É andança, né? Andança e bater as botas, né? Então, quer dizer, tem que trazer... tá, então lá era um cachorro que naquela época chamava de Cusco, naquela região ali, e que, então, a Bíblia, irmãos, ela faz a mesma coisa. Então, às vezes não tem a tradução exatamente, mas a gente tem um entendimento, né? De um cachorro que pode morrer. Não morre ninguém, né? Mas é só para entender. Então, falar assim, ó, Apocalipse 2:18, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Como eu falei, né, mas naquela cidade tinha muita metalurgia, né? Então eles sabiam ali o que era preparar, temperar, né, ali os minérios, a temperatura. Não era algo fácil, não é verdade? Então ele foi dessa maneira que ele se apresentou. Olha, eu sou o Filho de Deus, então eu sou Deus. Os meus olhos, eles são como aquela chama, ou seja, só para eles entenderem, né? Claro que é muito mais, né? São como aquela chama que você coloca ali, ela vai o quê? Ela vai derreter, ela vai queimar. É uma chama muito forte. Assim é a minha maneira de olhar, ou seja, nada escapa do meu olhar. E os meus pés é como latão reluzente, ou seja, alguma tradução fala como cobre polido, né? É a mesma coisa. E ali, ou seja, é preparado. Você sabe lá fazer uma armadura, temperar ela lá no fogo, os minérios, tal, na proporção certa, assim, para depois, então, assim também, ou seja, meus olhos, né, são chama de fogo, nada vai escapar do meu juízo, nada escapa da minha purificação, e se precisar marchar, eu vou marchar o que? Para vencer. Nós vamos ver sobre o que era essa vitória. Então, era essa maneira que Jesus estava se mostrando para eles, né? Para eles entenderem. Ah, é? Então ele tem essa chama. Ah, então... E aí ele vai falar aqui no 19. Eu conheço as tuas obras. Você vê que toda igreja ele fala isso, né? Eu conheço as tuas obras. E o teu amor. E o teu serviço. E a tua fé. E a tua paciência e perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você viu? Ao contrário lá da igreja de Éfeso, que tinha obras, mas não tinha mais o amor, não é verdade? Tinha que voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Eles aqui não tinham paciência, tinham fé, e estavam fazendo mais agora do que no início, não é verdade? Então, ele está elogiando eles. Depois nós vamos ver que ele vai repreender eles. Mas ele está elogiando eles. E é aquilo que a gente fala aqui, não é verdade, irmãos? O que se espera depois de um tempo? Que a gente vai o quê? A gente vai crescendo, não é verdade? A gente vai crescendo. Por exemplo, né? O ser humano ele é feito para quê? O ser humano ele é feito para ser um adulto. Não é verdade? Qual a maior parte da nossa vida? É como adulto. Amém? Ah, mas depois tem a velhice. Tá mais velho é o quê? Não é adulto velho?
a maior parte da nossa vida, o que, irmãos? É adulto. Né? Claro que é importante a infância, a formação, mas ninguém vem ao mundo para ser um bebê para sempre. E você vê que, na verdade, a gente vem ao mundo para ser o quê? Um adulto, até o dia da nossa morte. Tanto que Deus não criou Adão e Eva criança. Já criou o quê? Direto como adultos. Na verdade, talvez adultos jovens, mas adultos. Então, a maior parte da nossa vida é o quê, irmãos? É para viver como adulto. A maior parte da nossa vida é para o quê? É para trabalhar, para servir, para ser alguém neste mundo, não é verdade? Embora eu volto a falar, é importante sim a infância, é importante sim não querer adiantar ou pular etapas, na verdade, mas a gente veio para ser adulto. No mundo espiritual também, né? A gente nasce muitas vezes como um bebê, a gente nasce muitas vezes ali como uma criança. Já preguei aqui sobre o crescimento espiritual, né? Mas a gente não é assim o resto da vida. O que Deus espera de nós? Que nós vamos o quê? Crescendo. Ou seja, como fala aqui que as nossas últimas obras têm que ser melhor que as primeiras. E não falava, né, irmãos? Uma coisa que a gente tem que falar, exemplo, né? Eu nem falei, pode ver. Eu falo todo domingo, infelizmente, isso ultimamente, né? Dá uma chuva, o pessoal não vem na igreja. Parece que a chuva é um obstáculo para estar na casa de Deus. Dá um sol muito quente, o sol é quente, né? Mas tá um calor muito quente, o pessoal não vem na igreja. Parece que o calor. Ou tá muito frio, parece que sempre tem que estar um clima perfeito para vir na igreja, na verdade? Você não tem que ouvir isso porque você veio. Né? Mas eu falei, tem pessoa que você fica assim, Jesus, eu vou chegar ali em cima, nem vou falar mais nada, né? Você já começa a ser um culto frustrado, porque você fala, literalmente o que? Entra aqui e sai aqui, não é verdade? A gente acorda durante toda a semana, não é verdade? Madrugada, tem que ficar dormindo em casa, tem que vir na casa de Deus. A gente acorda para trabalhar, acorda para a escola, acorda para os afazeres, não é verdade? Ou alguém que dorme todo dia até 1 da tarde? A não ser quem trabalha de vigilante, de guarda, amém? Né? Todos nós aqui acordamos cedo, talvez não para sair de casa, mas em casa tem muito trabalho, não é verdade? Então ninguém aqui é escorado. E domingo nós temos que vir na casa de Deus, amém? Uns trabalham mais no pesado mesmo, né? Outros talvez não é mais no pesado, é mais com a cabeça, mas que cansa tanto como é no pesado, né? Porque também dá aquela fadiga. Então nós temos que... Tem coisas que nós temos que deixar, mas deixa eu falar assim direto ao ponto, para ensinar para quem está começando. Mas não tem que ficar ensinando para quem já está um certo tempo com. Olha, irmão, tem que vir na Santa Ceia. É isso, eu vou ensinar quem é novo convertido. Quem é velho, na verdade, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ter um momento com Deus. Tem coisa, irmão, que pelo amor do Pai, eu vou ensinar para quem está começando. Porque ele espera o quê, irmãos? Que todos nós, as obras sejam mais do que no início. É assim e não adianta, isso é um padrão bíblico. Então essa igreja, ela estava bem. Nós vamos ver, não toda a parte, né? Mas nessa parte eles estavam ali o quê? Tinha o amor, tinha a fé, tinha a perseverança, que fala, né? O teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que seja. Eles estavam, não toda a igreja, mas eles estavam crescendo, eles estavam fazendo, eles estavam indo, eles estavam buscando, eles estavam fazendo aquilo que realmente precisava fazer, amém? E infelizmente a outra parcela da igreja nós vamos ver que estava bem o oposto. Olha só então, no versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, não era, tá? Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Claro, né, irmãos, aqui não é a Jezabel. Jezabel talvez nem fosse o nome próprio dela, ou talvez até fosse, né? E daí já é. Mas o que, irmãos? A Jezabel, não precisa você abrir, né? Nós pegar lá em 1 Reis, eu anotei aqui, né? 1 Reis 16 lá em diante, todo mundo conhece a Jezabel, né? Ela foi a esposa do rei Acabe, né? Ela era de uma nação que não era do povo de Deus. O Acabe, então, pegou ela como esposa. A Bíblia fala que ele foi pior do que todos os reis que tinham existido até então.
E essa Jezabel, estou resumindo a história, tá? Ela mandou matar os profetas verdadeiros, alguns escaparam, né? Elias e outros, enfim, escaparam, e ela trocou. Lembra lá o desafio de Elias do Monte Carmelo, né? Que eram 400 profetas de Baal, mais 450 profetas da Azerá, que era como fosse a mulher do Baal, na verdade. Então ela foi terrível, ela fez feitiçarias, ela corrompeu Israel, na verdade, naquela época lá. E ela, né, até se você vai lendo a história, o Acabe quis comprar lá um terreno que tinha uma grande barreira lá, não quiseram vender para ele, que chegou meio beiçudo, eu queria a barreira, né? Mandou matar o dono da terra, tá aqui a barreira para ti. Ela foi horrível, irmãos, horrível, estou resumindo a história, tá? Então, quer dizer, esse espírito, não a Jezabel em si, né? Mas, embora Jesus use o mesmo nome, esse espírito alquemos estava ali também, não é verdade? E aí o que Jesus fala? Olha, eu tenho contra ti. Então, de novo, ele não está deixando de elogiar o que está certo, ok? Mas ele fala, olha, tem uma parcela da igreja que tolera. O que ela faz? Ela ensina, ela engana, né? O ensinamento com engano, e ele se prostitui. Se você vai ver, desde o começo, né? Sempre a prostituição e a idolatria andar de mãos dadas. Sempre, 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 sempre. Era normal, né? Nos cultos pagãos que tivesse prostituição. Era normal, nos cultos pagãos, né? Que houvéssemos, né? Atos obscenos. Estou falando aqui com cuidado, que às vezes tem interesse, né? Era normal ter coisas horrorosas. Então, não era só se dobrar lá e falar, oh, meu ídolo, mas fazer coisas horrendas também, como fazia parte daquela, né? Como eu falava na semana passada da igreja de Esmirna, na verdade, de Pérgamo, melhor dizendo, que eles, né, tinham lá os que faziam coisas erradas, prostituição, na verdade. Ah, tudo bem, dá para ir no carnaval. Aqui é a mesma coisa. Mas você vê, irmãos, que ele fala, ó, os meus servos. Então, eles eram pessoas que foram de Jesus por um tempo, mas não estavam sendo naquele momento, não, porque uma parte da igreja o quê? Tolerava aquele ensinamento. Amém? Ah, mas pastor, eu vou brigar com quem tem uma outra religião? Eu já falei aqui um zilhão de vezes. Não. Ah, mas a Bíblia fala para não receber nem em casa. O não receber em casa, tipo assim, ó, né, a pessoa é de uma seita e vai lá querer te evangelizar. Não recebe em casa, amém? Mas se é um parente, um irmão, um familiar, vai fazer o quê? Coríntios capítulo 7 fala, né? Se tu te converteu e a tua mulher incrédula ou teu marido incrédulo não se converteu, é para se apartar dele? Não. Amém? Então quer dizer, não é a pessoa ter a informação e não ter o quê? A sabedoria de como usar. Amém? Então quer dizer, nada a ver. Não. Mas é o que, irmãos, é o tolerar. Achar que está tudo bem, achar que está tudo legal. Não é verdade? Mais ou menos como a igreja predominante aí, né? Para falar, não falar o nome, não. Mas o que ela fez? Não? Ela pegou todo lá o paganismo, na verdade, pegou todas as histórias de seitas, de pagãs, dos gregos, dos romanos, e juntou junto com o quê? Juntou junto com o cristianismo, na verdade. Então também, de uma certa forma, é uma Jezabel, na verdade, mas o que eles acreditavam? Que tinha os deuses maiores que não podiam ser acessados. E aí tinha os semideuses ou deuses intermediários que você falava com eles e eles mandavam o recado. De onde é que surgiu esse negócio de orar por São João, São Pedro, São não sei o que lá? Não é verdade? Surgiu daí. Ah, não sei o que lá. É só estudar. Então eles corromperam, não é verdade? E sem falar muita coisa errada que eles fazem. Então nós temos que cuidar, amém? Para não ser enganados por isso aí. Não é verdade? Para não deixar que nada venha tolerar. Então você vê que Jesus falou, ó, eu tenho contra ti. E quando se trata, então, de pregar a própria palavra, Jesus é a palavra, né? Mas quando se trata de pregar o evangelho com pureza, o que lemos? Ele não tem o quê? Negociação. Lembra que nós vimos semana passada a igreja de Pérgamo? Ela queria ser amiga do mundo? O que Tiago fala? Quem quer ser amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus. Deu, não tem discussão. Então Jesus não negocia a palavra, mas nós temos que meditar a palavra, ler a Bíblia, amém? Ficar na palavra de Deus, né? Não ficar aí na internet caçando tudo quanto é coisa. Tem gente que atira para tudo quanto é lado, aí fica tudo confuso, não é verdade? Então tem que cuidar dessas coisas aí, né? Mas faz uma mistura, uma salada de fruta. Não, fica na palavra de Deus, não é verdade? Fica na palavra de Deus. Então, ele falou, eu tenho contra ti. Quer dizer, se ele fala, eu tenho contra ti, eu volto, você pode juntar 50 mil versículos. Se ele falou que eu tenho contra ti, todos eles caem dentro do quê? Da desaprovação de... Eu posso pegar qualquer versículo aqui que fale qualquer coisa de acordo com a minha vontade. É só escolher aqui, não precisa nem hoje, né? Só dar um Google ali, né? Palavras de ânimo, você achou 50 versículos. Mas quer dizer o quê? Se Deus está contra, adianta uma coisa? Posso escrever até na testa de cadeta permanente. E daí? Então ele falou, eu tenho contra vocês. Essa parcela da igreja, né? Olha que forte, mas tenho contra ti, o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jesus, ele fez, irmãos, o corpo para ser, né? Do esposo é da esposa e da esposa é do esposo. Deu. Amém? Não é verdade? Deu. E aí, olha só agora de novo, irmãos, claro que eu estou procurando correr um pouquinho, né? Tem muita informação para nós. Olha agora Jesus falando aqui, vamos ler o 21 e 22. E dei-lhe tempo. Para quem deu tempo? Para Jezabel. Quer dizer, para essa mulher, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. O que acaba o versículo? E não se arrependeu. Você viu? Ele falou, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Olha aqui de novo, né? Aí o 22 ele fala assim, ó, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, você já participa, né, dessas coisas, virá uma grande tribulação. Como é que acaba o versículo? Se não se arrependerem das suas obras. Direto ao ponto, irmãos. Você não tem que ser mais light quando Jesus é misericórdia. A misericórdia dele já é suficientemente o que tem que ser. Mas você e eu também não temos que ser mais duro quando ele fala forte, porque ele falou que na medida certa. Nem você e eu temos que tentar aliviar quando ele pesa, e nem pesar quando ele alivia. Ó, eu dei chance para ela. Ela não se arrependeu, ou seja, né, irmãos? Pastor, às vezes tem pessoas que fazem coisas ruins, mas parece que não quebra a cara logo de imediato. Mas isso não é tolerância de Deus, isso é o quê? Oportunidade. Olha assim, ó, ela vai se dar mal. Na mesma cama que ela se prostitui, é onde ela vai ficar ali o quê? Caída e doente. Ou seja, vai vir uma maldição sobre ela. Tá vendo? Novo Testamento, irmãos. Isso aqui Jesus já ressuscitou, já está no céu. Isso aqui é Deus hoje. Amém? Mas ele falou o quê? Mas porque ela não se arrependeu. Olha, e aqueles que adulteram com ela, se não se arrependerem também, ou seja, né? Tipo assim, ó, para eles eu vou dar um tempo um pouquinho maior, mas também vão se dar mal, se não se arrepender. Irmãos, é quase como se Jesus falasse assim, ó, gente, dos últimos casos, eu vou ter que ser obrigado a derramar o juízo. É quase como se ele falasse, né? Não é o que eu quero, não é a minha vontade. É quase como se ele falasse, eu quase que sou obrigado a ter que derramar o juízo, mas não é a minha vontade. Então você vemos, olha de novo, né, o tamanho do amor, o tamanho que da oportunidade, da grandeza que de Deus. Por isso que eu falei, né? A gente não tem que aliviar quando Deus pesa e nem pesar quando Deus o quê? Alivia. Não adianta, não é verdade?
Então ele deu oportunidade. Pastor, eu conheço pessoa que faz coisa errada e não se deu mal ainda. Por quê? Talvez Deus anoqueia uma oportunidade, não é aprovando, não é verdade? Lembra? Deus rejeitou Saul para ser rei. Quantos anos Saul continuou como rei no trono? 15 anos. Mano, não é 15 segundos ou dias, é 15 anos. Mas ele não tinha mais o quê? A aprovação de Deus. Por que 15 anos passou? Não sei. Por causa que talvez Davi não tivesse preparado ainda, né? Porque quando Davi esteve preparado, Deus o quê? Deus transferiu o reino dele, né? Deus rejeitou Saul no começo não para salvação, no começo para o quê? No começo para o trono. Mas enfim, a gente vê que talvez ele perdeu até a salvação. Então Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade, Deus fala, Deus ensina, Deus é paciencioso, né? Mas como eu falar assim, ó, é quase como se ele falasse, ó, se não se arrepender. É quase como se ele falasse, olha, gente, eu vou quase como que ser obrigado a fazer o quê? A derramar o juízo. Mas não é vontade dele, não é vontade dele, na verdade. Mas... Então você vê que vamos falar assim, irmãos, tem que ser muito sujo, muito rebelde para chegar ao ponto de receber a ira de Deus. Né? A pessoa tem que estar realmente esgotou todas as últimas alternativas, porque Deus não quer, amém? Lembra que até o final, quem é que andava com os discípulos? Inclusive estava na ceia lá, inclusive teve os pés lavados por Jesus. O Judas. Quer dizer que Jesus aprovava Judas? Mas a palavra falou o quê? Que depois ele se virou o quê, o Judas, né? No filho da perdição. Não é verdade? Passou, mas será que se Judas tivesse se arrependido, teria tido salvação para ele? Eu creio que sim, na verdade. A gente sabe que ele não se arrependeu, na verdade, ele se perdeu. Ele tornou-se o filho da perdição, né? Mas é muito sério isso, na verdade. Então, por isso que a gente não consegue entender a grandeza de Deus, na verdade. Né? Deus é muito grande, Deus é muito paciencioso. Isso até um para com os outros, irmãos. Porque às vezes a pessoa está ali, né? Entre aspas, incomoda, perturba. Irmãos, nós somos seres humanos. Entenda que paciência infinita é só Deus. Entenda que amor infinito é o quê? É só Deus. E até no final, entre aspas, no final desse amor vem a ira, como aqui se viu claramente que viria. Verdade? Então, às vezes a pessoa tem que tomar cuidado, não é verdade? Às vezes eu digo muito para casal. Às vezes os dois casal estão o casal, os dois estão na igreja, né? Aí a Bíblia fala que não pode se divorciar se não houver adultério. Ah, então não há adultério. Só que uma das partes, né, vamos falar assim, ó, incomoda, perturba, apronta que eu digo, né? Não dorme com outra mulher, não comete adultério, mas incomoda, perturba. E aí, irmãos, amém? Ah, mas é que não pode separar porque a Bíblia fala que não. Né? Ah, tá, então não pode separar porque não há adultério, mas tem que viver um inferno no casamento? É assim? Então o que a outra pessoa está fazendo, irmãos? Ela está o quê? Abusando. Irmãos, amor infinito é só Deus. Sabedoria infinita, o que é só? É só Deus. Até numa. Eu estou falando, né? Isso que eu estou falando, uma família cristã, amém? Quando um não é cristão, eu nem entro nesse assunto. Né? Às vezes está ali os filhos, né? Toda a família de Jesus, né? Mas a palavra falou aqui em Efésios 6, né? Que os pais não podem o quê? Irritar de tal maneira os seus filhos para que eles não percam o quê? O ânimo. Então, tipo assim, né? A pessoa só porque o outro, ou só porque a pessoa, o outro, né? A outra é de Jesus, a pessoa meio que dá uma relaxada, né? Aí, se a outra não fosse convertida, aí se comportava bem, para o quê? Para trazer a pessoa para a igreja. Mas quando o casal já é de Deus, irmãos, tem coisas que não devem se aceitar, não. Não é verdade? Quando a família já é de Jesus, que toda seja, não é verdade? Tem que, né? Claro, tem que ser duro com os filhos, ainda mais hoje em dia, né? Se você é muito gelatinosinho, né? Pisa em você. Então tem que te botar na tua postura. Deu pra bola. Né? Mas tem que abençoar, amém? De vez em quando, né? Reconhecer ali, fui bem no colégio, então tá, vamos comprar uma pizza aqui para comemorar, né?
Vamos comprar um tênis para comemorar que tu foi bem à escola. Amém? Isso deixa a pessoa motivada. Pastor, estudar e ir bem no colégio não é mais que obrigação. Não é mais que obrigação. Mas a pessoa fica feliz, né? Ah, estamos comemorando. Entendeu? Então, tem que ter, irmãos, essa paciência, porque paciência infinita, irmãos, é só de Deus. Né? Não adianta, irmãos, a gente querer colocar um fardo sobre o outro. Só Deus é infinito. Então você vê que é mesmo Deus. Ó, gente, eu dei chance, eu dei oportunidade. Ela não se arrependeu, vai vir o mal sobre a vida dela. E olha, eu digo mais, e quem está adulterando com ela, também vai vir uma grande tribulação. Ele não fala aqui que seria essa grande tribulação, né? Mas eles talvez entendessem no momento, ó, se eles não se arrependerem, tipo assim, ó, o aviso está dado, meu amigo. Mas volto a falar, mas para chegar a esse ponto, moça, né? Você já chegou no muito limite, não é verdade? Chegou num grande auge da paciência de Deus, amém? Então, olha só. E aí, vamos ver no versículo 23? Ele continua falando, claro, eu estou parando, né, moço, para pregar, mas o versículo fala assim, 23. E ferirei de morte a seus filhos. Uma morte aqui, não é filho aqui é discípulos, tá? Os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Lembra do início lá, os olhos como chama de fogo? Nada escapa. Amém? Eu sou aquele que sonda a mente e os corações. E eu darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Né? Então vai purificar, como lá em Coríntios 3 fala que o fogo vai purificar a obra de cada um. Eles entendiam, né? Aquele fogo ele fazia lá o minério derreter e fazia sair uma grande obra. Então, eles entendiam o que estava falando, eles conheciam a fornalha, sabiam que muito mais. Então, ele sonda a mente e o coração. Deus olha o coração. Não, meu irmão, não é só cardiologista, ele olha o coração, ele olha a boca, ele olha as atitudes, ele olha as palavras, ele olha tudo. Amém? Então ele fala assim, ó, eu conheço o interior, eu sei da maldade de cada um para se arrepender, mas eu também sei o quê? Da fidelidade de cada um. Amém? Eu sei, eu sondo as mentes, né? A tradução fala, eu sondo os rins, né? É porque é uma maneira de falar hoje interior. Assim como eu falar, te amo de todo o meu coração. Amém? Antigamente eles falam, te amo com todas as minhas entranhas. Literalmente, o mondongo. É verdade. Do bucho. Te amo com todo o meu bucho. Era verdade. Tripa. Amém? Ai. É porque ele estava que vinha daqui. E tem um certo sentido no tema? Você fica meio nervoso e às vezes não dá um piriri? Uns tranca tudo, outros solta tudo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Não é verdade? Dá um andaço, não é verdade? E fica meio ali, ou já dá aquele bolo no estômago que você não consegue nem comer direito, na verdade? Ou até come a parte que não fica aquele empedrado. É verdade, pastor, a emoção tem sentido. Né? E se você vai estudar, o intestino é chamado nosso segundo cérebro, né? E no lugar do corpo onde tem mais neurônios depois do cérebro, onde? É no intestino. Às vezes a pessoa está mal porque ela está comendo uma coisa má. E se você pergunta para médico, tá? Eu sou médico. Mas eu estudo também, né? Mas eu sei que é muito sério isso, não é verdade? É muito sério. Muito sério. Então, quer dizer, é chamado de segundo cérebro. Então, né? A gente fala hoje coração, né? Mas é esse coração aqui? Não. É o quê? É o interior. Te amo de todo o meu coração, né? Ou seja, ele fala, olha, eu sondo as mentes e os rins, ou seja, os corações. Eu conheço tudo. Eu sei o homem de alto a baixo, de baixo a alto. Eu sei o homem, toda a estrutura dele. E olha, eu dou uma retribuição a cada um conforme a sua obra. Ou seja, é o galardão da fidelidade, na verdade. E para aquele que recusar se arrepender, pastor, também vai ter o galardão do mal, né? Mas é muito sério isso aí. E aí, vamos lá? Versículo 24 e 25. Estou correndo aqui por causa do nosso horário. 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, né? E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu vos não porém, tipo assim, gente, vocês que não estão contaminados, vocês estão legal, tá? Não peço mais nada de vocês. É aquilo que eu dizia, irmãos, não adianta você querer aliviar quando Deus pesa, ou pesar quando Deus alivia. Prega a palavra como é, eu. Né? E ele fala aqui no 25, ó, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Nós vamos ver que vai ter outra igreja que ele vai dizer, né? Retém a coroa da vida, né? Cuida para não perder essa coroa. Então, gente, ó, continue assim firmes. Ele não está falando para os de Jezabel, né? Está falando para eles que são fiéis. Gente, continue assim firme, tá? Eu não vou colocar um outro peso sobre vocês, não vou falar outra exigência. Vocês estão, como falava, né? Estou falando aqui no meu linguajar, né? Vocês estão legal, vocês estão bem. Olha, só que assim, ó, vocês têm que reter, ou seja, ele fala o quê? Até que eu venha. Aqui eu vim a volta de Jesus. Resumindo, não basta ter sido uma bênção, tem que permanecer. Ai, pastor, eu fiz tanta coisa, e eu com isso, grande coisa. Eu já fui pastor em várias cidades, umas como pastor, outras como auxiliar, mas já... Olha, irmão, eu estava vendo a conta de quantas cidades do Rio Grande do Sul eu conheço. Ou de pastorear, ou de ir pregar, ou de ir fazer uma visita na igreja de um colega para pregar. Um monte, né? Eu te digo assim que por baixo 100 cidades eu conheço. É muita coisa, né? Em muitos lugares eu fui pastor. Já sou pastor, né, irmãos? Aí vai fazer 18 anos agora. Como pastor, né? Fora obreiro, né? Já vai 18 anos, agora em agosto. Mas, enfim, não adianta, irmãos, eu ter sido uma bênção lá. Hoje eu estou aqui, quem está vendo a gravação, eu estou aqui, eu estou em Alvorada. Não é verdade? Então, muitas vezes aquilo que funcionou lá, aqui não vai funcionar. Não é verdade? Ou aquilo que lá não funcionou, aqui funciona. Porque o povo é o quê? É diferente, né? O jeito das pessoas, a maneira das pessoas, né? Então, quer dizer, hoje eu tenho que ser uma benção aqui. Não adianta eu ser Deus lá em 2000 e poucos, quando eu comecei. Eu vivo hoje em 2024. Hoje eu tenho que estar bem. Hoje eu tenho que estar maduro. Hoje eu tenho que estar mais espiritual. Hoje espera-se que coisas que eu tinha que mudar no passado já tenha mudado. Não que eu cheguei à perfeição, como Paulo fala, né? Mas quer dizer, eu tenho que estar bem hoje. Então quer dizer, eu preciso reter aquilo que eu tenho, ok? Até o fim. Porque tanto você como eu, irmãos, a gente tem 50%. Ou é céu ou é inferno. Não é verdade? 50%. Você tem 50% de chance de ir para o céu e 50% de ir para o inferno. Não é verdade? Mas para que ir para o inferno se Jesus já entregou a vida do seu filho? Na verdade, como eu pregava quarta-feira aqui. Ele é o juiz, mas ele entregou Jesus por nós. Amém? Para que ir para o inferno se Deus não quer quem faça questão? Mas tem que se manter. Passou uma vez salvo, salvo para sempre? Se mantém em Jesus, sim. Não é verdade? Se mantém em Jesus, com certeza. Amém? Então tem que manter. Por isso que eu falava no começo da mensagem, mano, tem coisas que não se ensina mais para crente velho. Se cobra. Por quê, pastor? Porque isso é ensinamento que lá pro início. Amém? Então, de uma certa forma, a paciência você tem mais por aquele que está velho, irmãos. Eu digo velho, eu digo tempo de ver, né? Você não tem tanta paciência assim naquilo que já foi falado. Porque a pessoa já tem o quê? O conhecimento. Se está rejeitando, ela que se dê mal. Mas o conhecimento está sendo dado. Então, ó, guarda a tua coroa. Te mantém firme com Jesus. Amém? Pastor, é verdade. Se eu pegar a foto do dia que me batizei, pastor, olha, ali quando mal é mal, só eu que estou aqui na igreja. Uns demos faleceram, outros às vezes foram para outra igreja. Quando é para uma igreja que prega a palavra, Deus manda, né? Aí você pede a bênção do teu pastor. Amém, né? Agora a pessoa some, desaparece, não fala nada, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Outras pessoas, mas infelizmente o quê? Se desviaram. E aí, não é verdade? Aí nós queremos tanto que Deus mande gente nova, mas se Ele mandar só os desviados, já tem encher a igreja.
Então você tem que orar. Deus, eu não lembro todo mundo, porque estava na foto lá, talvez você tenha a tua foto lá, né? Mas eu abençoo, eu oro, eu coloco na mão de Deus, eu evangelizo, Senhor, né? Talvez se eu conviver, né? Ou eu não convivo, mas eu mando uma oração, eu mando uma bênção, que a gente fica tão preocupado em Deus trazer pessoa nova, mas se ele trouxesse que já passaram aqui, já enchei a igreja de novo. Só se mandar para as igrejas nossas, né? Digo todas. O povo que dava na pandemia, já enchia de novo a igreja. Não é verdade? Então, a gente fica aquela fissura de Deus trazer gente nova. É claro que ele quer acrescentar, amém? Mas ele não se preocupa só em novas ovelhas, ele se preocupa com as velhas também. Ele deu a vida por essas ovelhas, amém? Então nós temos que orar. Tem uns que são rebeldes, aí é até bom Deus nem trazer, porque vai ser uma filha estranha. Porque filho estranho, irmãos, Deus tira. Filho desviado, Deus traz. Né? Mas o que nós temos que fazer? O que nós temos, retende até que eu venha. Tem pessoa que quando ela sai da igreja é livramento para a igreja. Não é obra do Satanás, não. E aí para terminar, o 26 fala assim, ó. E ao que vencer e guardar, ó de novo a informação, ó. Até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha que bonito. Depois eu falo mais sobre isso. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, que autoridade. Isso aqui no futuro, né, mas um dia Jesus vai reinar com os salvos durante esses 1000 anos. A gente não vai entrar muito em pormenores, mas ele fala, vocês vão reinar comigo. Tem até louvor que fala, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Ó a turma do fundão aí, ó. No lance imprevisto, na frente. Amém? Viu você do fundão? Né? Até que eu possa. Então é isso aí, né? Vai ser o quê? Vai ter esse domínio nessa guerra que haverá um dia, verdade? Só que, glória a Deus, a palavra já fala que essa guerra, Jesus e o seu povo já venceu. Amém? E fala aqui, e dar-lhe-ei, 28, a estrela da manhã. Amém? Ou seja, a estrela da manhã, né? É aquela, a gente chama hoje daquele planeta, né? O Vênus, né? Quando você vê estrela da manhã, né? Então, ou seja, é uma figura de linguagem, ou seja, Jesus propriamente é a estrela da manhã. Até tem louvor falando, tu és a nossa estrela da manhã. Esse louvor antigo o pessoal nem canta mais, né? Mas, Cordeiro Santo que ressuscitou, né? O pessoal mais antigo vai lembrar, né? Muito bonito. Então, ele é a estrela da manhã, ele é esse brilho. Fala assim, ó, vou te dar a minha presença, você vai ter a minha luz. Você fica aí de rambicho com a Jezabel, da onde? Você vai ser minha noiva. Que bonito, né? Que bonito, né? Glória a Deus. E aí, para terminar, nós vamos falar assim, ó. Quem tem ouvidos, quem trouxe as orelhas aí, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso aqui é para Tiatira também, mas todo o aprendizado, encorajamento e a repreensão, né? Toda a orientação, mas também as promessas, é para todo aquele que Deus está falando, né? Para aquele que está ouvindo essa mensagem, amém? Então, por isso que não era só para Tiatira, era para todos, né? Porque aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque são 7, né? Ou seja, vamos aprender em nome de Jesus. Deixar, né? Aprender com o erro dos outros é mais inteligente, né? Porque você evita e chega a um resultado melhor, ou teve que quebrar a cara para aprender, né? Então, o inteligente, ele aprende com o erro dos outros, não é verdade? Então, quer dizer, vamos ficar com as coisas boas aqui para seguir, e vamos também ficar com a orelha em pé, vamos com cuidado aí naquilo que não está legal, para vigiar, amém? Como eu falei, é para toda a igreja? Não, né? Mas como eu sempre começo o culto dizendo, irmão, você está bem? Você vai sair daqui melhor, em nome de Jesus. Ah, pastor, não cheguei muito bem. Você vai sair daqui bem, você vem na casa de Deus, você vem aqui louvar Jesus, você vem aqui aprender, tem que sair bem, e isso vai somando ao longo do tempo. O que se espera da gente com o tempo? Que nós sejamos uma bênção, amém? Então vamos ouvir aqui esse cuidado, né? Ele é o Filho de Deus,
Ele sonda com seus olhos de fogo tudo. Quando tem que pelejar contra a heresia, ele é implacável, não tem negociação, né? Ele não dá tolerância. E o que mais, irmãos? E ele dá tempo, como eu falei, né? Quase como se ele fosse obrigado, tipo assim, gente, últimos carros eu vou ter que ser obrigado a derramar. Mas não é a vontade de Deus. Então, a nossa paciência, digamos, até o nosso amor, muitas vezes, ele tem limite. Agora, de Deus não tem, ele é infinito. Mas vai chegar um final que a pessoa vai ter que receber essa colheita maligna. Jesus quer? Não quer. Ah, mas Jesus é amor. Como é que ele é amor? Ele não vai tornar com o tempo. Ele é o que ele é. Só que tem que ser também o quê? Justo. Então, eu não quero saber essa parte de ser alvo da ira. Eu quero saber que eu fui alvo do amor dele, né? E perseverar até o final em nome de Jesus, amém? 2025, se tem que estar na igreja com Jesus, 2026. Aí já não sei mais nem se eu vou estar amanhã aqui, mas você tem que estar, né? E aí 2030, que 2040 vem aqui. Oi, gente, amém? Eu lembro que eu fui pastor, irmãos, em Charqueadas. Fui o pastor que mais ficou ali. Não era para mim ir, eu fui o plano B. Acho que eu fui até o Z, talvez. Né? Eu fui o que mais ficou ali. Né? Isso foi em 2010. Fiquei quase 5 anos lá. Às vezes, quando eu me chamo para pregar lá, eu vou assim, irmão, tipo, 90% da igreja, todo o povo é da minha época. Né? E aí, foi uma das... Teve outras, mas é uma das que a gente vê assim, ó, que, sabe, você vê o resultado. Passou o pastor, trocou o pastor, ninguém ficou mais tempo igual. E vem outros, na verdade, né? E estão lá. Mas eu vejo assim o pessoal, até as veinhas, que já eram veinhas, já estão mais veinhas, uns já faleceram, estão na glória, as crianças, né, do Ministério Infantil, olha o tempo que faz, né? Muitos já são até jovens casados, meu Deus do céu, meu pai. Né? A gente batizou aquela igreja, foi uma igreja que a gente viu bastante resultado, e não era para ir para lá. Né? Então, era para outro ir. Mas Jesus quis eu. Né? Eu fui o plano, acho que nem bem, eu fui o Z, na verdade. Né? Mas a gente vê o resultado. Então, como é bom quando a gente vemos num lugar que tu passou e o povo está ali firme com Jesus, amém? Pô, claro, eu volto a falar, tem aquele que às vezes vai para outra cidade, você quer me ver bravo, né? É a pessoa, eu quero ir embora da Alvorada. Eu falei, ah tá, irmão, Deus me castigou para mandar para cá, então para de amaldiçoar a tua cidade. A minha cidade é bênção. Se Deus amanhã depois mover a porta, é tudo em paz. Fora isso, não adianta querer a cabeçada arrombar a porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deu pra... Né? E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, isso fica parecendo aquela coisa, sabe? Tem que abençoar o lugar que você está. Eu lembro que o pessoal chegava, ei, pastor, a cidade dos presídios, eu falei assim, irmão, é que aqui nós somos tão bons que aqui eles mandam os presidiários de outros lugares para nós cuidar, que aqui a gente se garante. Que tem macho para cuidar desses homens. É a cidade dos presídios, porque a gente é bom. É a cidade das indústrias, das empresas. Você conhece Charqueadas. Mas né, tem que abençoar. Se ficar amaldiçoando, tá amarrado. Todo lugar que tu vai, pastor, aqui ninguém quer nada com Deus. Ah, por isso que a gente prega o evangelho, para as pessoas quererem. Né? Então, quer dizer, mas tem que reter até o final, ser aquele crente firme. Amém? Deus abençoe você de casa. Vamos preparar ali